A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem? Peço a sua atenção, peço que você veja esse vídeo até o final. Esse vídeo é para todo homem e mulher de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo, feito especialmente para o povo cristão. E vamos falar aqui rapidamente sobre os acontecidos no dia 8 de janeiro de 2023, as manifestações, né, se é que podemos chamar assim, que aconteceram hoje lá em Brasília. Quero falar disso com você. Tomei nota de algumas coisas aqui para não esquecer. Queria elucidar algumas coisas antes. Primeiro, eu quero falar que eu sou absolutamente a favor e devemos ser de atos democráticos e pacíficos. A Constituição brasileira nos garante esse direito. Essas manifestações e atos pacíficos devem existir, podem ser encorajados e eles, de fato, precisam acontecer. É a voz do povo, afinal de contas. Temos o direito de fazer isso. Eu creio também que é do senso comum de grande parte da população de que estamos vivendo uma onda de injustiças. Isso é bem evidente. Só não vê quem não quer ou quem tapa os olhos para a realidade. Sabemos dos excessos, né, as omissões do legislativo e as intempéries, os excessos do judiciário. Isso é fato, né? Devemos ter isso em mente. Então, todas essas coisas que têm acontecido têm nos levado a uma onda, uma sensação muito ruim de injustiça. Nós temos sido injustiçados, né? Muitas pessoas têm falado, inclusive, sobre o resultado das eleições, coisa que ninguém pode provar, né? Não tem como provar isso. Então isso a gente pode até mesmo descartar. Sabemos que houve parcialidade, isso é fato. Mas enfim, eu quero aqui me ater aos acontecimentos de hoje, né? Não ignorando todo esse contexto de injustiça, que é real, é real. Mas vamos lá, meus irmãos. Nós, como povo de Deus, nós como cristãos, nós temos que seguir as regras humanas, a lei humana, e também temos que seguir a lei de Deus. Não estamos desobrigados de cumprir as leis humanas, a menos que elas estejam em conflito com a lei de Deus. No livro de Atos, capítulo 5, verso 29, quero ler para você, o texto diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Contextualizando você, os apóstolos estavam sendo impedidos de pregar o evangelho e foram presos por isso, né? E os líderes do Sinédrio, os líderes, os religiosos especialmente, queriam impedir a pregação do evangelho. E ali Pedro, né, ele diz isso: olha, eu tenho uma missão, eu tenho uma regra, eu tenho que obedecer a regra humana, mas como essa regra humana ela está em conflito direto com a palavra de Deus, eu vou obedecer a Deus. Então nós somos assim, meus irmãos. Nós temos que obedecer às leis humanas, desde que elas não estejam em conflito direto com a palavra de Deus. E o objetivo dessa desobediência de Pedro, dos apóstolos, era pregar as Escrituras. Eles estavam desobedecendo com o fim de pregar as Escrituras. Não estavam sendo, eles não estavam agindo com vandalismo, eles não estavam provocando tumultos gratuitos, mas sim, a única coisa que eles estavam fazendo era abrir a sua boca e falar do evangelho que sara, que liberta, que cura e que principalmente salva o homem do seu pecado, né, do seu fim certo.
Então, irmãos, né, você não vê aqui o apóstolo Pedro, nem um outro, promovendo um conflito gratuito, tá? Isso é importante ficar claro. Com relação a Jesus, que é o nosso tudo, é o nosso todo, o que foi que Jesus fez, irmãos? Quero lembrar isso para vocês, porque parece que nós estamos tendo a mesma confusão que os apóstolos tiveram em seu tempo. Quando Jesus ainda estava com seus pés, né, passeando sobre a terra, em carne, vivo, como homem e como Deus, Jesus, ele deixou claro para os seus discípulos que ele não veio promover nenhuma rebelião política, embora a visão inicial dos apóstolos fosse exatamente essa. Já que Israel era um povo que estava sob o jugo de Roma, então eles esperavam um libertador político. Jesus não veio fazer nenhuma libertação política para aquelas pessoas. Em João, capítulo 18, verso 36, diz assim: Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Esse mais agora de Jesus ainda não passou, irmãos. Esse reino inicia, ele é estabelecido. Com a vinda de Jesus, o reino dos céus, ele começa a inauguração, com a primeira vinda. A consumação será com a segunda vinda dele. E nós temos a obrigação de pregar o evangelho nesse espaço de tempo. Jesus fala aqui claramente, contrariando as expectativas das multidões e principalmente dos apóstolos: olha, o meu reino não é esse. Eu não vim atrás dessa libertação política que vocês estão esperando. O meu propósito é outro, é maior, inclusive muito maior, um propósito redentor. Pastor Valber, nós não somos Jesus, sim, mas somos os mensageiros que ele deixou. Então nós temos que propagar a mesma mensagem. Nós não precisamos ir para a cruz, morrer, porque ele já fez isso. Mas nós precisamos propagar o evangelho da cruz. Você entende a distinção? As pessoas estão com dificuldade de entender isso. Querem fazer justiça, né? Querem fazer justiça de todo jeito. Uma outra passagem, ainda no mesmo evangelho, no evangelho de João, no mesmo capítulo 18, verso 10, o texto diz assim: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? A missão, ou seja, será que eu não vou passar pelo sofrimento que o Pai deixou para mim? Irmãos, nós, como cristãos, também, por mais ruim que seja dizer isso, por mais difícil de aceitar que seja isso, nós vamos beber desse cálice também. Nós somos cristãos, vamos beber. Não é exatamente o mesmo cálice de sofrimento, não é a mesma intensidade, mas vamos passar por lutas, vamos passar por perseguições. Será que é tão difícil assim para nós entendermos isso? Vamos passar por batalhas. Pedro, impulsivo e bem intencionado, na ânsia ali de defender o seu mestre, ele faz uso da violência. Ele pega a espada e arranca ali a orelha de um soldado do sumo sacerdote. E Jesus prontamente faz um milagre, restaura a orelha do Malco, né? E diz: Olha, Pedro, guarda a espada, Pedro, guarda a violência, Pedro. Não é por aí, Pedro. A minha é outro. Difícil para nós entendermos isso, porque os nossos corações estão acalorados, assim como o de Pedro. A gente quer agir, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer lutar pela liberdade, mas o Senhor ensinou um outro caminho, irmãos. Se Jesus quisesse, e ele próprio fala, se ele quisesse ter livramento daquilo, ele teria orado, né? E Deus haveria de mandar ali um exército, Deus Pai mandaria um exército de anjos para socorrer a Cristo,
Mas ele disse: não, eu vou beber o cálice que está reservado para meu pai. Enfim, né? Essas coisas frustraram o coração por algum momento dos discípulos, de todos, especialmente o de Judas. Judas ficou contrariado e, né, quando soube que as intenções de Jesus não eram políticas, mas todos os apóstolos foram afetados de alguma maneira por essa verdade expressada por Jesus. Todos eles, né, ficaram em algum grau de decepção. E talvez você que esteja vendo esse vídeo hoje fique um pouco decepcionado também, esperando algo, né? Esperar uma palavra do pastor que fosse para a gente se rebelar. Irmãos, esse não é o caminho. Essa não é o que a Escritura fala, mas não é mesmo, sabe? Os discípulos cometeram esse erro e muitos de nós estamos nesse caminho, né? Eu imagino e espero, desejo que poucos crentes estejam envolvidos no que aconteceu agora, no dia 8. Espero de todo o coração que a Igreja de Cristo não se envolva com isso, em nome de Jesus, porque isso é não compreender aquilo para o qual nós fomos chamados. A Igreja de Jesus Cristo não pode estar associada a esse tipo de coisa. Tivemos no passado recente partidos de esquerda fazendo escândalos parecidos e nós reprovamos veementemente isso. Não é o caminho de Jesus, você não vê, não encontra na Escritura Jesus falando, incitando ira, incitando violência em momento algum. Algum, irmãos. Alguns tentam distorcer a palavra, mas a gente não encontra Jesus fazendo isso em nenhuma passagem bíblica, tá? Jesus nunca incitou a violência. Então a pergunta é, pastor, nós temos que passar por isso? Sim. Vamos passar por isso, vamos passar por coisas piores. Vamos passar por coisas piores, irmãos. Haverá uma grande tribulação. Embora algumas correntes escatológicas digam que não, que os crentes não vão passar, eu não creio dessa maneira, porque a Bíblia é escrita de uma maneira muito clara para a gente entender que vamos passar. Pelo menos por uma parte da grande tribulação, a igreja vai passar. E é um sofrimento, é luta, para não negar o nome de Cristo. No meio de tudo isso, nós temos que passar sim. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel hoje é continuar anunciando as boas novas. Né? Eu vou aqui citar, né? O pastor Ítalo contribuiu comigo para preparar essa pauta. E eu vou, né, fazer uso aqui de algumas palavras que trouxeram muita luz ao meu coração também. Haverá um tempo que todo mundo estará sobre um regime cruel e totalitário. As escrituras apontam para isso. Ditatorial. E nós vamos passar por isso. Todo crente fiel vai passar por isso. Apenas aqueles que se curvarem diante do sistema e quiserem negar a Cristo, não por força, mas por convicções de fé, vão sofrer. Aqueles que negarem as suas convicções não precisarão sofrer. No entanto, serão reprovados, vão negar a Cristo. Tá? O nosso compromisso é com a pregação da palavra. Eu entendo que o cristão deve envolver-se com política e fazer a diferença na política, sim. Na política, sim. No vandalismo e na violência, não. Não, de jeito nenhum. Tá? Fomos chamados para fazer discípulos e não inimigos. Que frase maravilhosa. Fomos chamados para fazer discípulos e não inimigos. Coisa forte. É verdade, irmãos. Precisamos viver essa verdade. Tá? Daniel e José glorificaram a Deus em meio a regimes absolutamente opressores, malignos, onde outras deidades, né, centenas de deuses, falsos deuses, idolatria, tudo que é pecado, reinava ali no Egito e em Babilônia.
No entanto, esses dois homens foram fiéis ao Senhor, glorificaram a Deus pelas convicções. Você não vai encontrar nenhum deles promovendo nenhum tipo de vandalismo, violência, quebradeira. Você não vai encontrar. Eles glorificaram a Deus porque eles tinham de melhor o seu caráter e a sua excelência, né? Por fim, eu quero ler, irmãos, um texto que está em 1 Pedro capítulo 2, verso 18. Eu quero lembrá-los. Eu não vou mergulhar no texto, é só para você meditar. Quero só lembrar que essa carta de Pedro foi escrita aos crentes da dispersão, crentes que estavam dispersos em vários pontos da Ásia por causa da perseguição. Esses crentes agora vão ser perseguidos por causa do evangelho, por causa do seu posicionamento, por estarem no caminho. Veja o que o texto diz. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isto é agradável a Deus. Porque isto é agradável a Deus, não é ao meu coração nem ao seu, a Deus. Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que gloriar-se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Meu irmão, quero deixar essa reflexão para todos, né, que esse vídeo chegar. Vamos fazer a diferença, mas vamos fazer a diferença segundo as Escrituras, segundo a paciência que o Senhor nos deu. Nesse texto diz que ele fez para dar o exemplo. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Vamos fazer diferente. Busque a Deus, ore a Deus, não deixe a ira tomar conta do seu coração. Não deixe, não permita. Busque sempre sabedoria na palavra e busque sempre respostas do Espírito Santo de Deus para a sua vida e você vai ter êxito, você vai ser aprovado, você vai ser abençoado, agraciado. Amém? Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo.